Irmãos, nós vamos hoje falar sobre o livro de Levítico, uma, como eu disse, visão panorâmica, já que a partir de hoje o nosso estudo será mais ágil, no sentido de pegarmos grandes porções da palavra de Deus e percorrermos rapidamente essas porções sem entrarmos em maiores detalhes. Nós vamos andar panoramicamente e faremos isso hoje considerando o livro de Levítico. E estas instruções que serão passadas servirão como guia para a leitura do livro. Quando os irmãos forem ler o texto das Escrituras em casa, quando os irmãos forem estudar, se lembrarão destes princípios, se lembrarão desse guia e terão melhor condição de entender o conteúdo, de entender aquilo que está sendo dito por estes livros das Escrituras sobre os quais sobrevoaremos. O livro de Levítico é, de forma particular, muito especial. Eu já brinquei com a Viviane hoje, que a Viviane falou com a gente, compartilhou algumas vezes, que se converteu lendo o livro de Levítico. Mas para muitas pessoas o livro de Levítico é um livro difícil, um livro enfadonho. Me lembro de um livro de estudos, um manual bíblico que eu estudei já há muito tempo, ainda quando me preparava para o seminário, onde o autor diz de uma senhora que começou a ler a Bíblia algumas vezes e sempre começava o ano animada. Esse ano eu lerei todos os 66 livros da Palavra de Deus. E começava com aquela empolgação, lia o livro de Gênesis, um livro cheio de histórias, cheio de personagens, e assim que nos prende a atenção, nos emociona, como a história de José, por exemplo. E ela, então, percorria o livro de Gênesis, assim, com muita fome, entrava no livro de Levítico também, no livro de Êxodo, um livro muito forte, quando fala do chamado de Moisés e daquilo que Deus, por meio de Moisés, manifestou no Egito e tal, e ela passava com ânimo, com avidez pelo livro de Êxodo, e chegava no livro de Levítico. Quando chegava no livro de Levítico, começava a ler os primeiros capítulos e desistia. Aí, no ano seguinte, ela começava com o mesmo empenho e desistia no livro de Levítico. Então, o autor deste manual fala que essa senhora deu esse testemunho de 3 vezes ter começado a Bíblia em 3 anos e 3 vezes ter desistido ao chegar no livro de Levítico. Porque é um livro aparentemente enfadonho, aparentemente difícil, aparentemente meio desconexo da nossa realidade. Mas é um livro que tem tudo a ver conosco como servos de Deus, como discípulos de Cristo Jesus na nova aliança. Nós vamos ver, então, Passaremos, então, para os irmãos esta visão panorâmica do livro de Levítico, mostrando como que este livro se encaixa na grande história de redenção. Primeiramente, a gente vai passar alguma orientação, tendo em vista alguns slides, e depois a gente entrará, Deus permitindo, a gente conseguindo fazer isso, no ensino teológico do texto, ressaltando que Levítico é um livro que fala sobre santidade. É um livro que ressalta este tema. Eu quero rapidamente, antes de entrarmos nos slides, pedir para os irmãos abrirem as Escrituras no capítulo 20 de Levítico. E deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, antes de lermos o texto, aqui no capítulo 20. Os irmãos sabem qual que é a origem do termo, eu creio que os irmãos sabem. Eu gostaria que alguém falasse para a gente qual que é a origem do nome do livro Levítico.
Alguém? Sim, ok, isso mesmo. Arão era filho de Levi. Então, a tribo que foi escolhida por Deus para ministrar diante de Deus. Tem a linhagem sacerdotal, que foram os descendentes de Arão, e os levitas, filhos de Coate, Gerson e Merari. Eles eram responsáveis pelo tabernáculo, por suas mobílias, e eram responsáveis por todo o sistema de sacrifício, por todo o sistema cultico no livro, dentro do povo de Deus. Então, Levítico, concernente a Levi. Concernente a Levi. A tribo de Levi. É essa a origem do nome Levítico, e tem a ver, então, com o serviço prestado a Deus pela tribo de Levi. Levítico 20, versículos 7 e 26. O versículo 7, vamos ler juntos? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos. A ideia aqui de santificação em Levítico é de separação para consagração. Separação para consagração a Deus. Separai-vos, santificai-vos, consagrai-vos, sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. No mesmo capítulo 20 de Levítico, agora o versículo de número 26. Vamos ler também juntos? Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha que privilégio. Não pesa, não sobrecarrega, não enfada, não desgasta, quando a gente entende o que é que está por trás do pedido que Deus faz. Ser-me-eis santos, separados, consagrados, porque eu, Senhor, sou santo. Primeiro ponto, Ele quer que nós sejamos como Ele, tal pai, tal filho. Certo, irmãos? Tal pai, tal filho. O apóstolo Pedro diz no Novo Testamento que se nós invocamos como pai a Deus, nós devemos ser como Ele. Se nós invocamos a Deus como nosso pai, devemos ser como Ele. E é este o ensino aqui. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. É o prefácio à lei, como nós vimos lá em Êxodo 19. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. Veja o que Deus está falando para o povo. Se vocês ouvirem a minha voz com diligência e guardarem a minha aliança, serão a minha propriedade peculiar, particular, especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todos os povos são do Senhor, todas as nações. Do Senhor é o mundo e tudo o que nele há. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, diz o Salmo 24. Tudo é de Deus, a terra e o que nela se contém, o ouro da terra é de Deus, os animais são de Deus, as propriedades são de Deus. Alguém pode arrogar alguma coisa para si, apresentando algum documento, alguma escritura,
mas ninguém permanece para defender aquela propriedade que diz ser sua. A pessoa vai embora, a propriedade fica, porque tudo é de Deus, tudo é dele. Mas ele diz o seguinte: olha, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí Deus então diz aqui no versículo 26 do capítulo 20 de Levítico: ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu quero que vocês sejam como eu sou, porque eu vos separei dos povos para serem meus e para fazerem diferença no meio dos povos. Lembram do chamado de Abraão? Quando Deus falou que através de Abraão ele abençoaria todos os povos, todas as famílias da terra. Nós somos chamados para fazermos diferença nas famílias, nos povos da terra, sendo santos. Então, Levítico é um livro que fala sobre santidade. A santidade do povo de Deus aponta para o fato de que ele serve um Deus santo. A santidade do povo de Deus aponta para o fato de que esse povo serve um Deus que é santo. É assim que tem que ser. E uma última palavra, antes da gente entrar ali, então, na apresentação, é o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre ser sal da terra e luz do mundo. Ele disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim no poste, no velador, para que ilumine. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e Deus quer que nós estejamos assim, em lugar onde a luz brilhe e a luz ilumine. E o texto ainda diz, o Senhor Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra, e o sal não pode perder o seu sabor. Se perder, se tornar insípido, para o que serve? Aí então o texto completa: assim então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e qual que é o final do texto? E assim, glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a vossa luz, a vossa santidade, e glorifiquem o vosso Pai. Pai de quem vocês manifestam a santidade. Vocês são santos porque Ele é santo, e vocês manifestam a santidade dEle, e os homens então veem essa santidade, essa luz, e são levados a glorificá-lo. A santidade do povo de Deus aponta para o fato de este povo servir a um Deus santo. Amém, irmãos? É um grande privilégio, não é? Nós somos separados por Deus para ser povo dele. Que privilégio! E nós somos separados por Deus para fazê-lo conhecido, através da santidade dele, manifestada na nossa vida. Então, nós vamos dar uma observada aqui em alguns slides. Pode passar, por favor. Êxodo termina com a conclusão do tabernáculo e a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. Levítico segue com as instruções para sacerdotes, levitas e pessoas comuns a respeito dos serviços de adoração realizados no tabernáculo. A gente vê aqui o prosseguimento da revelação. Êxodo termina com o tabernáculo, vimos isso, e a glória de Deus enchendo o tabernáculo, como vimos na semana passada. Moisés não podia entrar no tabernáculo. Depois de ter feito tudo conforme Deus havia ordenado no monte, a glória de Deus
preencheu o tabernáculo, ele não podia entrar. Então, Êxodo termina desta forma, e Levítico segue com instruções para sacerdotes, levitas, os descendentes de Levi, e pessoas comuns que seriam orientadas pelos levitas a respeito dos serviços de adoração realizados no tabernáculo. Então, percebendo que o tabernáculo continua sendo figura central, o tabernáculo, que significa a habitação de Deus no meio do seu povo. Então, qual que é o tema aqui? A habitação de Deus no meio do seu povo traz implicações. O povo precisa se preparar para essa habitação e viver de acordo com essa habitação. O povo precisa viver de forma tal que mostre essa habitação. Levítico aborda como Israel deveria viver com Deus no meio deles, como eles deveriam se aproximar de Deus, como eles deveriam lidar com o pecado pessoal e nacional diante de um Deus santo que habitava entre eles. Como que eles deveriam lidar? O pecado pessoal. Aí tem todo um sistema de ofertas, todo um sistema, onde pessoas se apresentavam pessoalmente diante do Senhor para ofertas pelo pecado, para ofertas de gratidão. Havia o dia nacional de expiação, 10º dia do 7º mês, um dia especial, onde o sumo sacerdote oferecia o sacrifício expiatório em prol dele próprio, porque ele era homem também. Ele representava o eterno sumo sacerdote, mas ele precisava oferecer sacrifícios por si mesmo, e ele oferecia sacrifícios pelo povo. Era um dia especial, o dia no qual ele entrava no Santo dos Santos. Vocês lembram das divisões do templo, do tabernáculo, como foi ensinado? Havia o pátio externo, depois havia o santo lugar e havia o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, não sem antes ser oferecido oferta por si mesmo. Ele entrava para oferecer sacrifício sobre o propiciatório, que propiciava a culpa do povo. O propiciatório que era a cobertura sobre a arca, dentro da qual havia o testemunho, que mostrava que aquele povo era um povo de propriedade peculiar de Deus. A tábua, ou as tábuas da aliança com o testemunho. Volta, por favor, só para finalizar aqui. Levítico fornece as respostas a essas perguntas, que foram feitas ali, dando orientações práticas para a vida com Deus sob os termos da aliança mosaica. Pode passar. Vamos ler juntos esse texto aí, irmãos? Deuteronômio 4, 8 a 10. Vamos ler? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensine a seus filhos. Irmãos, que bênção! E o texto coloca
numa interrogação como que uma exclamação. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. A lei é um privilégio. A lei faz com que o povo de Deus seja distinguido entre as nações. Depois o texto coloca a respeito de guardar exteriormente aquilo que primeiramente, foi guardado interiormente. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração. E então o texto fala sobre a vitaliciedade desta aliança. Uma aliança vitalícia e hereditária, onde os pais deveriam contar aos filhos e os filhos dos seus filhos, geração após geração, enquanto terra houver, enquanto mundo houver, até o fim desse século, até a consumação, até que Deus manifeste a sua presença, como nós conhecemos posteriormente na revelação do Novo Testamento, através do retorno do Senhor Jesus Cristo. Vida de comunhão com Deus. Levítico lança uma visão enraizada na história maior da Bíblia, e em particular na criação. Na verdade, o propósito de Deus para o seu povo em Levítico é, de muitas maneiras, um retorno ao seu propósito para a humanidade na criação. E qual que era este propósito, irmãos? O homem foi criado para glorificar a Deus. O homem foi criado para manifestar a glória de Deus através do seu relacionamento com Ele. Levítico lança uma visão que leva os israelitas de volta à intenção do Senhor para a humanidade a partir do começo do mundo, andar em rica comunhão com o seu rei da aliança, desfrutando de seus cuidados e bênçãos e estendendo por toda a terra seu reino de justiça, misericórdia, bondade, retidão, santidade e amor. É um livro fantástico, não é, irmãos? Quando nós começamos a ver o que está por trás daquela legislação toda, a gente percebe que é um livro fantástico. O tema geral de Levítico é que o povo do Senhor deve ser santo, porque o Senhor é santo. O Senhor, Moisés e Israel interagem aí no livro de Levítico. A cena, tudo se dá no ambiente da tenda do encontro, citada 43 vezes em Levítico. O gênero geral do livro é a lei, o Pentateuco, mas também há material que possui características narrativas, de diálogo. O livro consiste em discursos de Moisés feitos a Israel. Foi Deus quem o instruiu a respeito do que ele deveria dizer, e ele então recebia de Deus e dizia para o povo. Santo e seus termos cognatos, santificar, santidade, aparecem 152 vezes no livro de Levítico. Nos 27 capítulos de Levítico, 152 vezes. Santo, santidade e os seus cognatos. 5 vezes o Senhor ordena a Israel. Nós lemos no capítulo 20, versículo 7, e versículo 26, mas há os outros textos colocados ali. 5 vezes o Senhor ordena a Israel: sede santo, porque eu sou santo. A base é sermos como Ele. A base é familiar. Entendam isso, irmãos, a base é familiar. O Pai é santo e quer que seus filhos sejam santos. Sede santo, porque eu sou santo.
aí, irmãos, um enredo do livro, mostrando o início, né, incidente preliminar, a glória de Deus enchendo o templo, como nós já citamos. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Há esse, vamos dizer assim, entre aspas, conflito, né? Moisés não podia entrar porque Deus havia enchido o tabernáculo. Então, ali, as ofertas, do capítulo 1 ao capítulo 7, as ofertas, 5 tipos de ofertas: ofertas queimadas, os holocaustos, depois as ofertas pacíficas. Os capítulos 8, 9 e 10, o serviço sacerdotal, quando o texto fala a respeito do mediador, Deus atuando no meio do seu povo por meio do mediador, no caso, os sacerdotes, Arão, os seus filhos, especialmente Moisés e Arão entram na tenda do encontro. Nos capítulos passos, né, para a resolução, a manifestação de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 11, nos capítulos 11 a 15, existem as leis a respeito daquilo que é puro e daquilo que é impuro. O capítulo 16 é como que uma divisão do livro. O capítulo vai falar sobre o Dia Nacional da Expiação, e dos capítulos 17 até o 27 vai falar sobre leis gerais de santidade. Vai mostrar diversas leis que mostrariam como o povo de Deus deveria andar em santidade. Nesse ponto, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no capítulo 18, versículo de número 5. Vamos entender, irmãos, que nós estamos dentro de um sistema de revelação progressiva. E eu creio que, estudando Romanos à noite, nos ajuda muito bem a entender isso. Recentemente, na verdade, ainda estamos vendo, né, a lei ainda está sendo bem ressaltada nessa primeira parte do livro de Romanos, especialmente a partir do capítulo 6, todo o capítulo 7, e agora no capítulo 8, quando vai haver o contraponto, né, onde entra o Espírito, e mostrando que através do Espírito nós podemos agradar a Deus, no capítulo 8. Mas dentro de Levítico, como a revelação ainda estava em desdobramento, a revelação ainda estava sendo comunicada, a gente percebe algo interessante. Vejam no versículo de número 5, capítulo 18 de Levítico, versículo 5. Eu peço a um dos irmãos que leia, por favor, este texto. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os homens, viverá por ele, e eu sou o Senhor. Irmãos, então o texto aqui vai falar o seguinte: os meus estatutos, os meus juízos, vocês devem guardar. E o que é que o texto diz em seguida? Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Vida através da obediência. Alguém conseguiu guardar toda a lei de Deus? Não. Por isso o sistema de sacrifícios. Para sempre trazer à tona a incapacidade do homem de viver pela lei. O homem deve guardar os meus estatutos e os meus juízos. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Só que o homem não conseguia. Então, todo o sistema de sacrifício, para mostrar que a lei trazia um padrão superior à condição do homem. E ali os holocaustos,
e ali os sacrifícios. Tudo tipificando o que aconteceria no futuro e que nós temos visto no livro de Romanos. Quando Deus fala do seu Filho, o que fora impossível à lei, no que estava enferma ou enfraquecida pela carne, foi impossível à lei. Isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado. Vejam, ainda aqui no livro de Levítico, no capítulo 18, algum irmão, por favor, pode ler para nós, pode dar um sinal que o Cauã vai levar o microfone, a partir do versículo 24 até o versículo 30. Veja uma linguagem forte apresentada pelo texto que mostra para a gente a necessidade desta distinção em santidade. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Bem forte o texto, não é? O texto fala sobre a terra ter vomitado os habitantes anteriores. Na verdade, Deus faria isso, né? Aquele povo, os cananeus, seriam exterminados, deveriam ser exterminados, tirados daquela terra de Canaã, e Deus está falando que isso aconteceria por causa da iniquidade. E o texto diz, olha, vocês devem ser diferentes. Vocês foram chamados para ser diferentes. Se vocês, que devem ser luz, se tornarem como aqueles que precisam da luz, e por isso foram vomitados, vocês que foram chamados para ser luz, mas agindo como trevas, serão vomitados também. Percebem, irmãos, assim a seriedade do ponto de ser povo de Deus, a necessidade de fazer diferença. Então a gente vê aqui, quando fala, né, sobre as leis santas, a respeito da separação, da distinção entre o que era comum e o que era imundo, aí a gente vê todas aquelas leis sobre a lepra, sobre animais limpos e impuros, leis sobre o homem, a mulher, sobre fluxos, enfim, são tantas leis assim, que às vezes a gente olha e fala, gente, para que isso tudo? Tudo isso estava manifestando a questão sobre os casamentos, a questão, aqui no próprio capítulo 18, né, casamentos ilícitos, uniões abomináveis, e o texto vai falar apenas sobre diversos crimes, e leis diversas, leis sobre coisas santas, leis sobre propriedades, leis que abrangiam todas as áreas de vivência humana, de atuação humana, tudo isso para mostrar que este povo deveria ser diferenciado, porque Deus habitava no meio dele. Vamos prosseguir.
Entrando, irmãos, aí nas ofertas, tem muita coisa, né, muita informação, a gente não vai ver, não tem nem como, né, a gente ver isso tudo, mas eu quero só ressaltar rapidamente aqui para os irmãos que a santidade exige sacrifício. A santidade exige sacrifício. Abra a sua Bíblia no capítulo 1 de Levítico. Veja como começa o livro. Eu gostaria que alguém lesse para nós, quem for ler, por favor, pode indicar com a mão que o microfone chegará até você. Capítulo 1 de Levítico. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Vejam como começa o texto bíblico em Levítico. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Amém. Veja a parte final. A oferta deveria ser trazida diante do Senhor, deveria ser um animal sem defeito. Por que sem defeito, irmãos? Representava Cristo. Representava Cristo. Esse é o ponto, né? Os outros irmãos falaram outras informações importantes. A gente tem que fazer o melhor para Deus e tal, apresentar o melhor, mas porque a oferta representava Cristo. O cordeiro sem defeito e sem mácula. Lembram deste texto do Novo Testamento? Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A nossa natureza pecaminosa, vinda do pecado original, não foi mediante prata ou ouro, mas pelo sangue de cordeiro, como que sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, sem defeito, porque representava Cristo. Agora o texto diz, no versículo de número 3, finalizando, para que o homem seja aceito perante o Senhor. A santidade exige sacrifício. O princípio por trás dos sacrifícios era a distância natural causada pelo pecado entre Deus e o homem. A distância natural entre Deus e o homem, causada pelo pecado, era o princípio por trás dos sacrifícios. O ser humano não é digno de estar na presença de Deus por si mesmo. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O homem caiu em pecado, e por causa disso, houve a necessidade de sacrifício. A santidade exige sacrifício. Irmãos, e esse sacrifício vai além da nossa força, não é sacrifício humano, no sentido de falarmos assim, olha, temos que nos sacrificar para ser santos, é na força da graça. O homem não se justifica a si mesmo e não se santifica a si mesmo. A justificação é baseada na graça, a santificação é baseada na graça. Nós somos justificados por graça mediante a fé. E nós somos santificados por graça também, através da união com Cristo. E é na força de Cristo em nós que nós podemos ser santos, do sacrifício dele.
Aí entra o nosso papel. A justificação é uma obra exclusiva de Deus. A santificação é uma obra de Deus e nossa. Mas a nossa parte só entra depois que estamos unidos a Cristo. A nossa parte só entra depois da parte de Deus. Nós só podemos nos esforçar para ser santos na força do Espírito. Certo, irmãos? Então, a santidade exige sacrifício. Os sacrifícios eram de duas formas, né, de dois grupos maiores, melhor dizendo, as ofertas pelo pecado e as ofertas pacíficas. As ofertas pelo pecado eram os holocaustos, que eram queimados no altar de sacrifício, pelos pecados diversos, pecados de ignorância, pecados por transgressões afrontosas contra a lei, pecados ocultos, pecados públicos, pecados de líderes, de príncipes, de sacerdotes, do povo comum. E é interessante a gente observar, irmãos, essas distinções, porque havia proporcionalidade nos sacrifícios, tendo em vista as circunstâncias. Se uma pessoa pecasse, por exemplo, por ignorância, o sacrifício era um. Mas se a pessoa pecasse sabendo que estava pecando, o sacrifício era outro. Se era um líder, o sacrifício era um. Se era uma pessoa comum, o sacrifício era outro. Então havia as ofertas pelo pecado, mas havia também as ofertas de gratidão, as ofertas pacíficas. O sangue derramado manifestava a indignidade e a santidade de Deus, que nos gera temor. Mas o sangue derramado também manifesta a santidade de Deus, que deve gerar gratidão. Gratidão por aquilo que Deus faz por nós. Gratidão por aquilo que Deus é e manifesta em nosso favor. Havia então as ofertas pacíficas, as ofertas de honra e de gratidão a Deus, ofertas de manjares, quando o povo apresentava alimentos preparados ou crus diante do Senhor, quando o povo apresentava porções da colheita ou alimentos preparados com azeite, ali amassados e preparados diante de Deus, votos que foram por votos, por ações de graças, enfim. Eu quero ressaltar com os irmãos que havia esta distinção. As ofertas eram também parte, e não havia apenas o sangue que gerava temor, mas o sangue que gerava gratidão, assim como acontece também no Novo Testamento. Pode passar, por favor? Aí vai falando, né, sobre as ofertas, as distinções, ofertas que haviam aroma, ofertas que não havia aroma, o que significava, e pegando textos também do Novo Testamento, especialmente em Hebreus, mostrando o simbolismo disso tudo em Cristo, que é o Cordeiro perfeito, que é aquele que a si mesmo se ofereceu de uma vez por todas para tirar o pecado do mundo. E Cristo tem um papel duplo dentro desse sistema, porque lá em Levítico, irmãos, havia o sacerdote e havia a oferta, certo? Havia o que oferecia a oferta e a oferta que era oferecida. Jesus foi tanto o sacerdote quanto a oferta. Ele foi tanto o que apresentou a oferta, quanto a oferta apresentada. Ele apresentou-se a si mesmo. Ele cumpriu
os dois lados, tanto o sacerdote quanto a oferta. Podem prosseguir, por favor? Então, vai continuando, né, as distinções das ofertas. Havia, irmãos, dentro do povo de Israel, diariamente, além das ofertas que eram trazidas circunstancialmente, que eram trazidas pelo povo devido a situações pessoais diversas, seja de pecado, seja de gratidão, fosse de pecado, fosse de gratidão. Então havia, além dessas ofertas, as ofertas diárias, onde os animais eram sacrificados diariamente, de manhã e à tarde. Isso sempre acontecia. Então havia, né, como foi falado em estudos passados, aquele cheiro de carne sendo queimada, junto com o osso. Não era como foi dito, creio que pelo pastor Vitor, naquele cheiro de churrasco que abre o apetite. Era um cheiro meio assim, indigesto. Era carne sendo queimada até virar cinza. Os órgãos internos, os ossos, era colocado diante lá, no altar do holocausto, e aquilo era queimado até virar cinza. E subia o cheiro dos sacrifícios queimados no altar de holocausto e misturava com o cheiro dos sacrifícios queimados no altar de incenso, para lembrar a necessidade de morte para que houvesse vida. Podem passar, por favor. A oferta tinha que ser masculina, sem defeito, né, representando Cristo Jesus. O animal era degolado ali, a pessoa que fazia oferta tinha que colocar a mão na cabeça do animal, o animal então era morto, colocar a mão na cabeça para simbolizar imputação de culpa, a pessoa colocava a mão e ali o animal era morto, simbolizando que o pecado daquela pessoa estava sendo transferido para o animal que estava sendo morto, imputação de culpa. O Senhor Jesus Cristo, na cruz, levou sobre si os nossos pecados, imputação de culpa. Os nossos pecados foram imputados a Ele. O animal era morto, os sacerdotes levavam sangue para o altar, aspergiam sangue em redor do altar. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Aí são alguns detalhes que vão sendo colocados. Pode passar. Ok. Jóia. Então, vamos aguardar um pouco aí nesse ponto. A santidade exige sacrifício. Esse é o primeiro ponto aí que nós estamos destacando. Eu estou fazendo aqui junto, né, junto com o ensino teológico. A santidade exige sacrifício. A santidade exige pureza. Irmãos, quando a gente fala da santidade que exige pureza, vá comigo, por favor, aí em Levítico, para a terceira parte do livro. Deixa eu rapidamente só passar para os irmãos aqui um esboço do livro, eu esqueci de passar no começo. O livro de Levítico pode ser dividido em 5 partes, de 1 a 7, capítulos 1 a 7, instruções para os sacrifícios, capítulos 1 a 7. De 8 a 10, ordenação e exercício sacerdotal. 8 a 10, ordenação e exercício sacerdotal. Algo interessante, irmãos, que eu queria ressaltar é sobre a ordenação e o sacrifício sacerdotal.
Deixa eu achar aqui o... Capítulo 8. Vamos para o capítulo 8 primeiro, só para ressaltar isso. Depois a gente volta para a pureza no capítulo 11. Gostaria que alguém lesse, por favor, no capítulo 8 de Levítico, versículos 23 e 24. Capítulo 8, 23 e 24. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Esse texto, ele fala a respeito da consagração sacerdotal, né? É aí a segunda parte do livro, capítulos 8 a 10, ordenação e exercício sacerdotal. Vejam que os sacerdotes, eles eram, o sangue era passado na orelha, na ponta da orelha direita. A orelha direita é essa que é a minha, né? Na ponta da orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Irmãos, deixa eu só lembrar uma coisa aqui, compartilhar com os irmãos, que acontecia no serviço militar, quando eu servi o tiro de guerra, o sargento dava lá na ordem unida, né? Direita, volver, e tinha um descuidado que virava para a esquerda. Coitado, né? Quando confundia a direita com a esquerda, acabou, né? Aí todo mundo virava para um lado e um sozinho virava para o outro lado. Aqui era na direita, né? Era a ponta da orelha direita. Era no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Simbolizando que o ouvido do sacerdote precisava estar preparado para ouvir a voz de Deus. Ele precisava ter sensibilidade. Ele precisava ter comunhão, a ponto de saber distinguir a voz de Deus no meio de outras tantas e tantas vozes que gritam alto e que tentam fazer com que a gente não compreenda a palavra de Deus. Devia estar no polegar da mão direita, no sentido de que aquilo que o sacerdote fizesse deveria ser em santidade. As ações dos sacerdotes, dos homens separados por Deus para servir o povo de Deus, deveriam ser santas. No polegar do pé direito, os sacerdotes deveriam guardar os seus caminhos, entendendo que ele era representante de Deus. Então, apenas esse detalhe, né, que eu queria ressaltar com os irmãos nesta segunda parte, a ordenação e exercício sacerdotal, segunda parte, capítulos 8 a 10. Depois vem a terceira parte, leis da pureza, capítulos 11 a 15, é onde a gente vai chegar agora. A santidade exige pureza. Capítulos 11 a 15. Depois, a quarta parte, o Dia Nacional da Expiação, se a gente dividir, né, o Dia da Expiação como parte. E, por fim, capítulos 17 a 27, Código de Santidade, quando as leis diversas são apresentadas para que o povo andasse em santidade diante de Deus. Mas vamos então, nós vimos que a santidade exige sacrifício, agora vamos ressaltar que a santidade exige pureza. Vejam, irmãos, então, a partir do capítulo 11.
leis sobre os animais limpos e imundos. Aqui, irmãos, tem uma lista grande do que é que o povo poderia comer e do que é que o povo não poderia comer. Uma lista grande, com detalhes, que tem a unha fundida, que rumina, que é desse jeito, que é daquele, e faz a distinção. Quando a gente chega no capítulo 12, purificação da mulher depois do parto, como que deveria ser, o que deveria acontecer, pecador dá luz a pecador, está por trás essa ideia da geração em pecado, a purificação da mulher depois do parto, leis acerca da lepra. E o texto fala, com muitos detalhes, e vai entrando assim em questões, em minúcias. Capítulo 14, a lei acerca do leproso depois de sarado, lei acerca da lepra numa casa. Capítulo 15, o texto vai dizer das imundícias do homem e da mulher. Vai falar sobre situações que poderiam tornar o homem e a mulher imundos. E tudo isso deveria ser observado pelo povo de Deus. E essas observâncias deveriam estar sempre diante do povo de Deus com muita atenção. Entendam, por favor, acima de qualquer outro objetivo, acima de qualquer outra intenção, o que o texto queria mostrar aqui, o que Deus estava querendo mostrar para o povo, era o seguinte: muito acima de higiene, muito acima de saúde, e eu creio que há também esses componentes aqui, que tem a ver com saúde, que tem a ver com higiene, que tem a ver com preservação de um povo nômade, atravessando um deserto, sem que houvesse condição, de tomar banho todo dia, vamos dizer assim, de lavar roupa todo dia, coisas dessa natureza. Então, havia essas questões todas envolvidas, mas muito além disso, muito acima disso, o que o texto está ressaltando é a questão de pureza ritual. Pureza ritual. Para mostrar ao povo que o povo deveria estar puro para se aproximar de Deus, para cultuá-lo, para servi-lo, até mesmo para expiar os seus pecados. Até para fazer a expiação dos pecados, o povo deveria lutar por esta pureza. Irmãos, e foi isso que os fariseus não entenderam no Novo Testamento, onde eles pegaram o externo e esqueceram do interno. Vocês se lembram quando as pessoas começaram a criticar o Senhor Jesus Cristo, os discípulos, porque eles comiam sem antes lavar as mãos? E ali o Senhor Jesus deu uma grande lição para aquele povo, que não é o que entra pela boca do homem que contamina, e sim, é o pecado que contamina. As leis de purificação no livro de Levítico não tem a ver simplesmente com estar limpo, leis simplesmente sanitárias, voltadas a questões de saúde, tinha a ver com pureza ritual. O povo deveria estar puro para se aproximar de Deus e servi-lo. A pureza ritual era uma expressão externa da pureza interna que Deus exigia de seu povo. O povo precisaria ter uma pureza interna
E essas ações externas representariam isso. Dá para os irmãos entenderem? É por isso, irmãos, que no Novo Testamento nós não precisamos guardar estas leis cerimoniais, essas leis rituais. Não há necessidade de guardarmos, porque elas tinham uma simbologia aqui no Antigo Testamento. Simbolizavam a pureza de Cristo e a pureza que deve ter aqueles que são de Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3. Sim. De alguma forma, essa lei tem que se cumprir na nossa vida, não? Exatamente. Eu vou mostrar aqui agora. O espírito da lei continua vivo e se cumprindo, né? Aquilo que era simbolizado continua valendo. Só o símbolo que não... aquele símbolo que era um tipo já não existe mais. Hoje nós olhamos para o corpo e não para a sombra. Mas o princípio continua valendo. O princípio da pureza. Nós precisamos continuar, precisamos manter a pureza como acontecia no Antigo Testamento, para nos aproximar de Deus, para servir. É por isso também que a gente sempre tem um momento de confissão de pecados no culto, não é? Onde a gente se aproxima de Deus para servi-lo, e a gente pede ao Senhor perdão pelos nossos pecados, porque a gente entende que, ao nos aproximar de Deus, nós precisamos estar com o coração limpo, né? Sincero. Vejam, então, em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Alguém gostaria de ler o texto? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Veja o que o texto diz, né? Hoje, o nosso modelo de pureza é quem, irmãos? E assim se purifica todo o que nele tem essa esperança. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, Franklin, aqui a gente percebe que não é mais uma lista do que deve comer, do que não deve comer, do que pode ou não pode tocar e tal, mas agora é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, todo que tem essa esperança de um dia ser como Ele, glorificado como Ele, ser manifestado como Filho de Deus em glória, todo que tem essa esperança se purifica assim como Ele é puro. Então, a santidade continua exigindo pureza. Continua exigindo pureza. Nós não precisamos mais demonstrar nossa purificação interna por meio de leis de pureza, pois essa purificação está visível na obra do Senhor Jesus Cristo. É olhando para o nosso Senhor e sua obra que nós seremos puros como Deus requer de nós. E por fim, irmãos, dentro aqui desse apanhado sobre santidade, a santificação exige sacrifício, o sacrifício de Cristo. A santificação exige pureza de Cristo, e nós, na nossa parte, na santidade, né,
Nós entramos também dentro do nosso esforço para a santidade, dentro da nossa pureza para ser como Cristo. E, por fim, a santidade exige obediência. É a partir do capítulo 17. Eu peço a você que vá comigo para o capítulo 17 de Levítico. O Senhor nos separou para que andemos em obediência. Irmãos, e aqui no capítulo 17 de Levítico, a partir do capítulo 17, e indo até o final, praticamente, do livro, leis referentes à matança de animais, casamentos ilícitos, uniões abomináveis. Estou pegando só os negritos aqui, tá bom, irmãos? Os negritos que vão apresentar para a gente o conteúdo do texto, Capítulo 18, casamentos ilícitos. Capítulo 18, versículo 19, uniões abomináveis. Capítulo 19, versículo 1, a repetição de diversas leis. E veja só que se tornava muito prático. Veja, por exemplo, o capítulo 19, versículo de número 16. Olha que interessante, irmãos. Capítulo 19, versículo 16. O que está escrito aí? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. É lei que estava lá no Antigo Testamento. A santidade exige obediência. Aqui o texto fala, obediência não sendo mexeriqueiro. Qual que é uma palavra do nosso dia a dia para falar do mexeriqueiro, que a gente usa muito? Fofoqueiro. Então o texto fala, olha, o santo não é fofoqueiro. Só para a gente ver aqui, assim, as aplicações, a obediência. O santo não é fofoqueiro, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Veja o versículo 17, aqui aleatoriamente, dando exemplos, capítulo 19, 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Veja só, a ideia aqui é de não guardar mágoa, de não guardar rancor no coração, de você não ter aborrecimento quanto ao teu irmão no teu íntimo. Olha o versículo 14 para a gente ver a humanidade da lei de Deus. Capítulo 19, versículo 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante. Gente, olha que lei maravilhosa. Cuidado com aqueles que não podem se defender. Cuidado, não tire proveito daqueles que não podem se defender. Não amaldiçoe o surdo. Não coloque tropeço diante do cego. Cuidado. O povo de Deus, uma lei santa, aquilo que nós lemos em Deuteronômio no começo, que povo tem uma lei tão maravilhosa quanto essa, que leva a um padrão de vida alto. Olha, quer ver? Versículo 15, olha que interessante, o versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo quem? Nem comprazendo com justiça julgarás o teu próximo. Olha, não vai favorecer o pobre porque ele é pobre. E nem vai favorecer o rico porque ele é rico, o grande porque ele é grande. Seja justo. Se é pobre, mas deve, a justiça precisa ser aplicada. Se é grande, mas deve, a justiça precisa ser aplicada. Então o texto bíblico vai passando, irmãos, esses pontos todos de obediência, que tem a ver com Deus promovendo o seu povo a um nível de vida muito superior ao nível de vida ao padrão de vida dos cananeus, onde não havia justiça, onde não havia regras humanitárias.
E Deus preparando o seu povo para viver de forma diferenciada e ser sal e ser luz. A santidade exige obediência. Deus nos separou para sermos obedientes. É claro, irmãos, que quando nós voltamos também para o Novo Testamento, nós entendemos que a obediência de Cristo nos é imputada, correto? Nós somos justificados pela obra dele. Nós somos ditos justos, porque nós não conseguimos guardar toda a lei. Mas aquilo que ele fez é creditado a nós, é colocado como crédito na nossa conta, é imputado a nós a obediência de Cristo. Nós podemos ser justos na justiça dele, porque ele foi pecado no nosso pecado. E nós temos então essa grande troca onde ele toma sobre si o nosso pecado e transfere a nós a sua justiça. E agora então, justificados, nós podemos obedecer apresentando ofertas pacíficas de gratidão, que são frutos de lábios que confessam o nome dele. A nossa obediência não é para alcançar favor, mas é porque nós já alcançamos favor. Mas a santidade precisa, necessariamente, exige obediência. Obediência daqueles que são chamados pelo Senhor. Então, 3 pontos aqui que nós vimos. A santidade exige sacrifício. A santidade exige pureza. A santidade exige obediência. Sacrifício, pureza, obediência. Vamos voltar para o... Volte um pouquinho, por favor, Pedro. Pode voltar mais, até lá naquela... Ok. Então, aqui... agora tudo, irmãos, tudo, nós já fizemos isso no decurso da palavra aqui, né? Mas tudo voltando para Cristo, tudo volta, tudo aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os animais, todo aquele sistema, tudo aquilo que acontecia, tudo apontava para Cristo. Pode prosseguir, por favor. Referências no Novo Testamento, a respeito do Senhor Jesus Cristo, ali o texto que nós já citamos, né? Precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pode passar. O que era transitório no passado e era sempre repetido, todo ano, todo dia, havia todo ano o Dia Nacional da Expiação, todo dia 10º do 7º mês, todo ano, todo aquele sistema, de manhã, de tarde, diariamente, sempre acontecia. Aí o texto nos fala a respeito de Jesus, como aquele que foi o sacrifício perfeito, a expiação pelos pecados, permanente em Cristo Jesus. Limpeza permanente de todos os pecados. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo, tanto o sacerdote quanto a oferta, uma vez por todas. Sangue derramado de uma vez por todas. Aí fala do sangue de bodes, touros, a cinza, detalhes, né, que nós não entramos aqui a respeito das aspersões, enfim, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sacrificou todo o seu ser, fez isso uma vez por todas,
quando a si mesmo se ofereceu, todo o seu ser ele deu por nós. Pode prosseguir. Aroma agradável a Deus. As ofertas de aroma agradável ao Senhor no Antigo Testamento. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício em aroma agradável a Deus. Nós estamos vendo aí que Cristo vai cumprindo tudo aquilo que era tipificado, tudo que era sombra. Ele se apresenta como o corpo que lançava essa sombra. Pode passando rapidamente essas partes. Ok, agora vamos chegar então a essa parte final. Sim, Renata. Só uma observação mesmo, que eu acho legal, que, igual você falou, né, que às vezes muita gente acha Levítico enfadonho, mas é porque talvez a gente tenha noção do hoje, né? Porque se você for pensar assim na história, né, naquele tempo, as nações viviam cada uma querendo se sobressair sobre a outra, né? Então, vencia o mais forte, né? Então, quando a gente vê que, igual o senhor leu, né, que o surdo, o cego, né, tem que ser defendidos, isso não era algo natural, né? Naquela época eles eram abolidos mesmo por Sim. serem até considerados pecaminosos por terem nascido com defeito, né? Verdade. Então, hoje, bom, né, eu que trabalho com a gente, é muito interessante que às vezes você lê Levítico e você vê coisas que estão na Bíblia que são aplicadas na legislação. Então, assim, quando os primeiros cristãos, né, foram avançando e o Império Romano foi atingido, né, pelo cristianismo, assim, no sentido de conhecer, a gente que estuda direito vê que o direito romano é que influenciou todo o direito do resto do mundo. Então, assim, como a lei de Deus é perfeita e santa e como é bacana a gente ver isso, que assim, hoje, né, igual falam muito em inclusão e tudo, a lei de Deus é inclusiva há, né, mais de 2000 anos atrás. Então, Verdade. assim, como o Senhor é perfeito mesmo. Então, acho que às vezes a gente tem esse olhar assim, mas fala isso, fala aquilo. Mas tem há muitas partes, assim, direito penal, tem muita coisa que está em Levítico, de vizinhança, tem aquela parte do muro, né, tudo também está na Bíblia. Então, a gente vê que a lei de Deus é perfeita e permanece mesmo, né? Com certeza. Isso é muito importante, Renato, porque às vezes aquilo que parece tão moderno já está ali, né? O princípio já está na palavra perfeita de Deus. E a gente vê, assim como que sempre a sociedade, se a gente quiser ver, a sociedade, ela vai mostrar para a gente a autenticidade da palavra de Deus, né? Vai mostrar que a Bíblia, de fato, é perfeita porque é a palavra de Deus. Então, irmãos, e finalizando, Deus ainda pede o melhor que possuímos, o melhor que temos, em resposta a esse grande presente, o único Filho de Deus para nós. O que poderíamos oferecer hoje como nosso melhor presente a Deus? Paulo exorta, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que poderia ser mais pessoal e mais valioso do que apresentar nosso corpo como sacrifício vivo a Deus? Mas o que significa exatamente oferecer nossos corpos como sacrifício vivo? O autor de Hebreus explica, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Confessar o nome de Deus, fazer o bem e compartilhar o que temos é agradável a Deus. Tem mais alguma coisa, Pedro?
Ok. Pedro nos exorta como seguidores de Jesus Cristo a sermos um sacerdócio santo como Israel deveria ser, servindo a Deus e seu povo no mundo. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro escreve que nossos sacrifícios, sejam eles quais forem, são aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aqui, Franklin, a lei, né? A lei de Deus sendo cumprida hoje, nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos sacerdotes, não é assim que o texto diz? Vós, porém, sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, estou confundindo aqui, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo a atualidade de Levítico? A relevância de Levítico? É claro que interpretado à luz da nova aliança. Interpretado à luz da nova aliança é um livro atualíssimo, que a gente lê e já sai de casa para aplicar, porque mostra que nós ainda somos raça eleita, sacerdócio real. Nós devemos representar Deus no mundo. Pode prosseguir, Pedro, se houver mais slide. Acabou, né? Ok, então nós chegamos aqui ao final desta apresentação. Cristo está por trás, irmãos, de tudo o que há em Levítico. E o último ponto que eu quero destacar está lá no final do livro de Levítico, quando fala das festas, as festas que o povo deveria guardar. Páscoa, primícias, Pentecostes, dia da expiação, tabernáculos, ano do descanso, ano do jubileu. Havia uma diversidade de festas que o povo deveria guardar, algumas anuais, algumas de anos em anos, o ano do jubileu de 50 em 50 anos. E todas essas festividades, todas elas traziam como ponto central que o povo deveria se lembrar do Senhor, que os separou dos outros povos. Essas festividades criariam no coração do povo um sentimento de gratidão e dependência do Senhor por sua bondade e generosidade. E estas festividades seriam didáticas para que as próximas gerações que não viveram aqueles dias entendessem o agir de Deus no meio do seu povo. Então, em cada festa, em cada celebração, os filhos perguntariam o motivo daquilo e o povo falaria. Isso é por esse e por esse motivo. Irmãos, e é por isso que nós hoje cultuamos ao Senhor aos domingos. Outros dias da semana também são importantes, mas é por isso especialmente que no domingo, no dia do Senhor, nós cultuamos ao Senhor. E nesses dias nós trazemos os nossos filhos para mostrar para os nossos filhos que nós somos de Deus, para mostrar para os nossos filhos que nós somos separados dos outros povos, para criar no coração dos nossos filhos também, no nosso e dos nossos filhos, um sentimento de gratidão e dependência do Senhor por sua bondade e generosidade, para que os nossos filhos entendam que eles deverão ser as próximas gerações do povo da aliança, prosseguindo aquilo que nós mesmos recebemos dos nossos pais, ou recebemos por salvação, através da evangelização, quando alguém nos evangelizou já adultos e nos convertemos e nos tornamos parte do povo de Deus. No culto que celebramos ao Senhor, que substitui essas festas todas, nós manifestamos a nossa gratidão pela vitória de Cristo Jesus na cruz, sua obra, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Amém, irmãos? Alguma palavra, alguma pergunta?
Pastor, é fato que a gente observa no estudo que em vida com o povo de Deus, né, a questão de perdão dos pecados e a propiciação, né, ela não parte do homem em relação a Deus, mas do próprio Deus que providencia tanto como tem que ser feito, né, e da forma que deve ser feito, né, em tempo, em espaço, utensílios. Eu, assim, particularmente observando a tamanha riqueza de detalhes em Levítico com relação a como deve ser feito, quem poderia, o que poderia não fazer. E aí, quando você pega, estendendo um pouco mais assim a dimensão da ação de Deus em relação ao homem, indo para o campo da salvação, também parte de Deus as ações e como deve ser feito, né? Para garantir que seja feito, igual o senhor leu em 1 João, 1 João, você leu capítulo 3. Isso, mas no capítulo 4 também reforça, né, capítulo 4, 9, né, a partir do 9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem faz as coisas, e não o homem. E continuando 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, já fazendo um link com o objetivo de todo aquele ritual de Levítico, né? A propiciação do pecado do povo. Aqui Jesus Cristo vem suficientemente capaz de fazer isso aí. E parte de Deus de novo. E aí, o 13 fala assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Deus, de novo, toma a iniciativa, né? E o 15 vem a parte que fala assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. É a comunhão, assim, no final dos tempos completa, né, pastor? E até agora, assim, uma grande parte cumprida. É maravilhoso de ver como que, assim, a segurança nossa, agora com a revelação toda, né? Naquele tempo de Levítico, o pessoal era uma revelação progressiva, por isso aquele monte de estatuto e regras. Hoje nós temos tudo em Jesus Cristo ali, uma forma completa. E a segurança de que é algo sólido e muito denso, porque vem da parte de Deus e não nossa, né? É só assim, resumindo, passando tudo que estava passando, eu estava com isso na mente, né? Amém, Marcos. Amém. Graças a Deus por isso, né? Essa solidez que a gente pode ter, essa segurança, toda baseada no Deus que se manifesta em nosso favor, né? Sempre começando dele, sempre agindo em nosso favor, e o texto vai mostrar a base, né? Nisso se manifesta o amor, nisso consiste o amor de Deus por nós, como que somos constrangidos, né? Deus que nos ama de tal maneira. Louvado seja Deus por isso. Ô pastor, é só dentro desse ponto, né, que era uma dúvida que eu tinha, o que o Marcos colocou, né, o ato da salvação é soberano e monergético, né, é um ato totalmente de Deus. Mas o processo de santificação, né, o pastor já havia falado, ele é sinergético. Então ele também depende de nós, né, que é o sacrifício, é a obediência, é a pureza. E às vezes eu acho que as pessoas confundem, que acham que também a santificação, ela depende de Deus.
Mas Deus estabelece, né, os padrões, como deve ser feito, mas tem essa parte sinergética que depende de nós. Né? Como é que... É porque, às vezes, né, ele falou muito bem, né, a parte da salvação é um ato monergético. Né? Ele é soberano, é de Deus. Deus nos elege segundo a sua presciência. Mas o processo de salvação, né, onde que nós somos santificados, né, como o pastor colocou, ele depende do sacrifício. O pastor falou uma segunda, acho que é purificação e obediência. Sim. Ele é sinergético, não é isso? Sim. É sinergético, Franklin. Nós agimos, aí o ponto é o seguinte, nós só agimos depois que Deus já agiu. É esse o ponto. Nós só buscamos a nossa santificação depois que estamos unidos a Cristo. É na força dele, mas nós agimos de fato. Mas é na força dele. Então, por isso é uma obra de Deus também em nós e uma obra de nós na força dele. Uma obra nossa na força dele. Dá para compreender? Então é assim que funciona, né? É dessa forma. E louvado seja Deus. Ele nos capacita e por isso nós podemos ter a garantia da execução da nossa santificação. A união com Cristo é o princípio da nossa santificação e a garantia da execução da nossa santificação. Nós temos em nós a força necessária, né? Mas precisamos agir e colocar essa força em funcionamento. Pastor, aqui, estava conversando com um irmão lá da igreja lá de Congonhas, né, entrando nesse assunto que os irmãos estão debatendo, sobre a questão de santificação, e eu estava compartilhando com ele uma experiência que eu tive, que me ajudou muito, né, bastante, pode também ajudar os demais irmãos, que é justamente aquilo que o senhor está falando, né? É depender da força de Deus e não da nossa própria força própria para obedecer a Deus, né? E às vezes a gente acaba caindo na religiosidade, né? No pecado de ter que fazer, né, das coisas da nossa própria força, e esquecemos que a nossa santificação, a maior parte dela vem do próprio Deus, né, que nos deu todas as condições da gente ser santo. Então, por exemplo, a Bíblia fala para a gente não pecar. Mas se a gente pecar, nós temos um advogado diante de Deus, né, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso acalma o nosso coração, nos tranquiliza. Quando eu estou passando por uma situação de, assim, tentação, estou sendo tentado ali, eu peço a Deus força. Eu não vou na minha força mais. Eu não vou na minha força mais. Eu falo, Senhor, está escrito assim, está escrito na sua palavra, me dê força para eu poder obedecer. Então, eu estou assim, usando não a minha força para poder obedecer a palavra, mas a força do Espírito, que me capacita à obediência da palavra de Deus. Isso traz uma paz enorme no coração da gente. Uma paz enorme. Tira um fardo das nossas costas, do peso da gente ter que fazer. E eu compartilhei com ele um testemunho pessoal, né, de que muitas vezes, no início da minha caminhada cristã, eu sempre tive esse ímpeto, né, de querer fazer, de obedecer a Deus, de obedecer a palavra, na minha própria força. Mas uma hora eu caí. Uma hora eu acabei caindo. Né? Acabei caindo. E hoje eu tenho esse conhecimento de que não está mais na minha mão, mas sim na mão de Deus. Que é uma mão segura, é uma mão forte, é uma mão que me levanta se eu cair, é uma mão que me traz o arrependimento, é tudo aquilo que eu preciso para executar a minha santificação. Amém, Rafael. Amém. Graças a Deus por isso, né? Então, os irmãos, para ouvirem um pouco mais sobre isso, venham à noite. Nós vamos falar sobre essa questão, né? Sobre essa questão de andar no Espírito. Vamos falar com Deus em oração, finalizando a nossa escola dominical. Vamos orar pelo pastor Vitor. Desde sexta-feira, ele está, assim como em indisposição, não está muito bem. Pedir para que Deus o abençoe e o restaure. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama de tal forma que o amor do Senhor nos constrange.
Muito obrigado porque tudo aquilo que foi visto neste livro de Levítico, ó Deus, mostra para nós o quanto o Senhor quer o nosso bem, o quanto o Senhor quer estreitar a nossa comunhão com o Senhor, a ponto de tirar o pecado, de modo que possamos nos relacionar com o Senhor. Que bom, Senhor, tabernacular entre nós, andar entre nós, estar entre nós como nosso Deus. Obrigado, Pai, obrigado por esta mensagem tão maravilhosa, a mensagem da santidade, não a santidade pela santidade, mas a santidade pelo relacionamento, a santidade por valorização daquilo que nós somos no Senhor e aquilo que o Senhor espera de nós e aquilo que o Senhor tem construído, ó Deus, juntamente com cada um de nós, como família do Senhor. Nós louvamos, ó Pai, e bendizemos o seu santo nome. Ajuda-nos a fazer a nossa parte neste processo, trabalhando, ó Deus, o que for preciso, dentro destes pontos que foram vistos nesta manhã, para que o Senhor veja, Deus, que nós valorizamos também muito aquilo que o Senhor já realizou e continua realizando e realizará eternamente em nosso favor. Obrigado, Pai. Nós lhe agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê um dia feliz, abençoado, de comunhão, ó Pai, íntima com o Senhor. A oportunidade de estarmos na sua casa à noite mais uma vez. Pedimos isso, Pai. E intercedemos pelo nosso irmão, pastor Vitor, que o Senhor o abençoe, o fortaleça, nesses dias onde ele tem se sentido, ó Pai, debilitado, o abençoe. Nós o colocamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, leva-nos em paz, conduza-nos sempre debaixo das tuas boas mãos, diante, ó Deus, na direção que o Senhor mesmo tem apontado para andarmos, em nome de Jesus. Amém.